Você já parou para pensar em como as coisas que amamos na música começaram? Toda grande jornada tem um primeiro passo, e no universo musical, esses começos foram verdadeiras revoluções. De tecnologias que pareciam saídas de um filme de ficção científica a eventos que uniram o mundo inteiro, a música está cheia de primeiras vezes que você talvez nem imagine. Preparado? Então, aumente o som, porque hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para descobrir as estreias mais incríveis e marcantes da história da música. Vamos desvendar juntos os momentos que definiram o que ouvimos, como ouvimos e por que amamos tanto essa arte. Vamos começar nossa jornada com a pergunta mais fundamental de todas. Qual foi a primeira vez que a voz humana foi capturada para a eternidade? Imagine um mundo onde a música era puramente efêmera, existindo apenas no momento em que era tocada. Qualquer canção, uma vez terminada, desaparecia para sempre, a não ser que fosse tocada de novo. Isso mudou em 1860, muito antes do que a maioria das pessoas pensa. O inventor francês Edouard Léon Scott de Martinville criou um aparelho chamado fonoautógrafo. A sua intenção não era tocar o som de volta, mas sim criar um registro visual das ondas sonoras, quase como um eletrocardiograma da voz. Usando esse aparelho, ele gravou um trecho de 10 segundos de uma canção folclórica francesa chamada Au clair de la lune. Por mais de um século, essa gravação foi apenas um rabisco em um papel enfumaçado. Ninguém sabia como ouvi-la. Foi só em 2008 que cientistas americanos conseguiram, usando tecnologia digital, converter essas linhas em som. E o que eles ouviram foi fantasmagórico. Uma voz frágil, quase um sussurro do passado, cantando uma melodia simples. É um som assustadoramente antigo, o eco de uma pessoa que viveu há mais de 160 anos. Essa não foi apenas a primeira gravação de uma música, foi a primeira vez que um som foi aprisionado, provando que a voz humana poderia transcender o tempo e o espaço. É o verdadeiro nascimento da música gravada. Agora vamos avançar algumas décadas. A música já podia ser gravada e ouvida em casa, graças aos discos de vinil e ao rádio. Mas a música ainda era algo para se ouvir. A ideia de ver a música ainda era uma novidade. Até que no dia 1º de agosto de 1981, à 00:01, um novo canal de televisão a cabo entrou no ar nos Estados Unidos com uma declaração ousada. As primeiras imagens mostravam a contagem regressiva do lançamento do ônibus espacial Apollo 11, seguida pela imagem de um astronauta plantando uma bandeira na Lua. Mas essa bandeira não era a americana. Era a bandeira da MTV, a Music Television. E as primeiras palavras ditas no canal foram: "Senhoras e senhores, rock and roll". Logo em seguida, veio o primeiro videoclipe já transmitido na história do canal. Video Killed the Radio Star, da banda The Buggles. A escolha não poderia ter sido mais profética. A letra da música falava sobre como a tecnologia de vídeo estava superando o rádio, e foi exatamente o que aconteceu. O clipe, com sua estética colorida e um pouco estranha dos anos 80, mostrava uma garotinha assistindo a um cantor saindo de um rádio, enquanto a banda tocava em um cenário futurista. A MTV e esse primeiro clipe inauguraram a era do videoclipe, transformando músicos em ídolos visuais e mudando para sempre a forma como a música é promovida, consumida e criada. A imagem passou a ser tão importante quanto o som, com a música se tornando cada vez mais popular e comercial. Como se media o sucesso de um artista? Hoje temos os streams, os downloads, as paradas da Billboard. Mas e naquela época? O conceito de premiar um artista por vender muitas cópias de uma música nasceu em 1942. A grande estrela da época era Glenn Miller, líder de uma das big bands mais famosas do mundo. Ele e sua orquestra gravaram uma música chamada Chattanooga Choo Choo. A canção era animada, contagiante e falava sobre uma viagem de trem para a cidade de Chattanooga, no Tennessee. A música foi um sucesso estrondoso, vendendo mais de 1,2 milhão de cópias, um número astronômico para a época. Para comemorar esse feito inédito, a gravadora RCA Victor teve uma ideia brilhante. Eles pegaram um disco de vinil comum e o pintaram de dourado. Em uma cerimônia transmitida ao vivo por rádio, eles presentearam Glenn Miller com este disco de ouro. Foi a primeira vez que um prêmio físico foi criado para simbolizar o sucesso comercial de uma gravação. A ideia pegou e logo a indústria musical adotou o disco de ouro e mais tarde o de platina e o de diamante, como o padrão oficial para certificar as vendas. Aquele primeiro disco dourado não era apenas um troféu. Ele criou um novo símbolo de status e uma nova meta para todos os músicos do mundo. Enquanto as big bands dominavam as paradas com seus metais e arranjos grandiosos, uma revolução silenciosa, ou melhor, elétrica, estava prestes a acontecer. Os guitarristas de jazz e blues enfrentavam um problema.
Em meio a uma orquestra barulhenta, o som de sua guitarra acústica simplesmente desaparecia. Eles precisavam de mais volume. Várias tentativas de amplificar o instrumento foram feitas, mas foi nos anos 1930 que surgiu a primeira guitarra elétrica comercialmente viável. O nome dela era Rickenbacker Frying Pan, ou frigideira em português. O apelido era perfeito. Ela era feita de alumínio fundido e tinha um corpo circular pequeno e um braço longo, parecendo exatamente uma frigideira. O mais importante não era sua aparência estranha, mas o que ela tinha dentro: um captador eletromagnético. Essa peça transformava a vibração das cordas de metal em um sinal elétrico que podia ser enviado para um amplificador e ficar tão alto quanto se quisesse. A frigideira não era só um instrumento novo. Era a chave que abriu a porta para praticamente todos os gêneros musicais que vieram depois. Sem ela, não teríamos o rock and roll, o blues elétrico de Chicago, o heavy metal, o funk. A guitarra elétrica mudou o DNA da música popular, dando aos músicos um poder e uma expressividade que eles nunca tiveram antes. Nossa última parada nos leva a 1973. A música já era um fenômeno global, mas os shows ainda eram eventos locais. Se sua banda favorita tocasse em Tóquio e você estivesse no Brasil, não havia como assistir. Foi então que o rei do rock, Elvis Presley, decidiu fazer algo que ninguém jamais havia tentado: um show transmitido ao vivo para o mundo inteiro. O evento foi chamado de Aloha from Hawaii. No dia 14 de janeiro de 1973, Elvis subiu ao palco em Honolulu, no Havaí, vestindo seu icônico macacão branco adornado com uma águia americana. O show não foi apenas transmitido para os Estados Unidos. Usando a mais moderna tecnologia de satélite da época, ele foi enviado para mais de 40 países na Ásia e na Europa. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas assistiram à performance, um número de audiência maior do que a do primeiro homem na Lua. Era a primeira vez que um evento de entretenimento unia o planeta em tempo real. Ver Elvis no auge de sua performance, cantando clássicos como Suspicious Minds e Can't Help Falling in Love, se tornou uma experiência compartilhada por culturas de todo o mundo. O Aloha from Hawaii não foi apenas um show, foi o precursor dos grandes eventos globais de música, como o Live Aid, e provou que a música tinha o poder de cruzar fronteiras e conectar toda a humanidade instantaneamente. E aí está. Desde o sussurro fantasmagórico capturado em 1860 até 1 bilhão de pessoas assistindo ao rei do rock em tempo real, essas foram algumas das primeiras vezes mais incríveis da história da música. Cada um desses momentos foi um ponto de virada, uma inovação que não apenas mudou a tecnologia, mas transformou a própria cultura e a maneira como nos relacionamos com a arte. Elas moldaram tudo o que ouvimos e vemos hoje. Agora eu quero saber de você. Qual dessas primeiras vezes você achou mais revolucionária? Foi a invenção da gravação de som, o nascimento do videoclipe ou talvez o poder da guitarra elétrica? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar ler o que vocês pensam. Se você curtiu essa viagem pela história da música, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.